Aí, já tá gravando, tá? Eu vou colocar aqui na outra câmera. Novamente, sobre a prova, tá? Não tem nota para ninguém. Ninguém tem nota ainda não. A nota só vai sair depois que eu corrigir. Eu tenho que corrigir um por um, porque às vezes o jeito que você expõe lá, o computador não reconhece. Aí eu vou corrigir manualmente, dar a nota, e a nota eu vou enviar no e-mail que vocês colocou lá. Então, vocês têm que colocar o e-mail certinho. Vamos lá, página 42. Deixa eu dar um zoom aqui. Aumentar aqui minha telinha. Tá aí, ó. A primeira, ó. Usando a régua e um par de esquadro, identifique que tipo de quadrilátero é esse. Então, a gente tinha que medir, né, todos os lados e ver se eles são paralelos, né? Aí, como a gente vê nesse triângulo, nesse quadrado aqui do lado, ele tem os lados paralelos, né? Então, aqui, ó, nessa página anterior. Peraí. Aqui, né? Essa figura aqui, ó. Se você pegar a régua e medir, vai ver que esse tamanho é do tamanho desse e esse é do tamanho desse, tá? Então, ele é um quadrilátero, né? Ele tem todos os lados iguais e é um paralelogramo, tá? Então, o paralelogramo pode ser um quadrado, né, um retângulo, um losango, mas para simbolizar normalmente paralelogramo, ele seria um retângulo também. Letra B, identifique as coordenadas do vértice desse quadrilátero. Então, as coordenadas, gente, é a localização dele no plano cartesiano. Então, olha aqui, ó, o ponto A, qual que vai ser a coordenada dele? Aí a gente desce aqui, ó, 5 e 7. O ponto B vai ser 8, 5. O ponto C vai ser 6, 0. O ponto D vai ser 3, 2. Então, sempre você desce e você olha para o lado, tá? Que aí você vê as coordenadas aí desse plano cartesiano. Então, tá aí, ó. Cadê? 5, 7, 8, 5, 6, 0 e 3, 2, igual eu acabei de falar. Próximo, letra C. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para caber toda a pergunta aqui na tela. C. Considere que esse quadrilátero se deslocou horizontalmente, de modo que os vértices A e B continuaram no primeiro quadrante. O vértice C continuou sobre o eixo das abscissas e o D ficou sobre o eixo das ordenadas. Identifique os novos vértices. Então, ele vai deslocar, ó, importante aqui, ó, o vértice D ficou sobre o eixo das ordenadas. Então, aqui, ó, se a gente for voltar lá, ó, aqui tá ele, né? Esse vértice D, ele veio para cá, ó, para as ordenadas. Então, ele tá deslocando para cá. O C continuou, tá vendo? O B e o A, ele foi deslocado para cá. Então, se a gente for reparar, ó, 1, 2, 3, ele deslocou 3 unidades para a esquerda. Então, todos a gente vai deslocar 3 unidades para a esquerda, tá? Aí vai mudar a questão dos valores. Porém, esses valores aqui não vai mudar, tá? Porque ele está deslocando para cá, e vai mudar aqui só esse primeiro valor aqui, agora é 6. Vai deslocar 3, ó. 1, 2, 3. Então, vai virar 3. Aqui o D era 3, vai ficar 2, 1, vai virar 0, né? O B aqui, ó, era 8, vai deslocar 3, 7, 6, 5. E o A aqui, que é 5, vai deslocar 3, 4, 3, 2. Então, vai virar 2, tá? Então, o ponto X vai mudar, o Y continua. Então, vai ficar assim, ó. Olha lá. O ponto A, 2, 7. Ponto B, 5, 5. O ponto C, 3, 0. E o ponto D, 0 e 2. Sempre com 3 a menos. Aqui, ó. Tá vendo? Não era 5, 2? 5 menos 3. Aí ficou 2. Aqui era 8. 8 menos 3. Todos vai diminuir 3. Ficou 5. Era 6. 6 menos 3. Ficou 3. E era 3. 3 menos 3. Ficou 0. Tá? Aí o ponto aqui do Y, representando o Y, que é das ordenadas, não mudou. 32.
Construa no plano cartesiano a seguir um retângulo ABCD, conhecendo as coordenadas de 3 de seus vértices, né? Tem um vértice A que é 1 e 8, então aqui, ó. Aqui tá 1 e o 8. Então, aqui, ó, é o A, ó. O B é 2 e 9. Aqui tá o 2 e o 9, então tá aqui o B, ó. O C é 5 e 6, então aqui tá o 5 e vou subir até o 6, tá aqui. Aí é para a gente achar o próximo, né? Então, se você for ligar esses 3 pontinhos, você vai chegar nessa figura até aqui, né? Então, para achar o restante, gente, é só completar a figura. Ele é um retângulo, então, esse mesmo tamanho aqui tem que vir aqui, ó, né? Então, você desceria aqui. E aqui, ó, esse mesmo tamanho aqui vem aqui, mas como você já marcou o pontinho aqui, você já fechou aqui, ó, a figura. Então, nem precisa fazer tudo isso não, né? Aqui a gente já tem ele. Aí vem, em seguida, determine a área dessa figura, né? Então, ó, a área dessa figura aqui, ó, seria base vezes altura, né? Aí, o que que ele fez aqui nesse exemplo aqui, ó? Ele colocou um quadrado aqui de fora, tá vendo? Grandão, aqui de fora. Se esse quadradinho, cada um vale 1, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Esse pedacinho aqui é metade, ó. Aí, se você quiser pegar metade de cada um, ó, metade com metade com metade, mais essas metades, mais essa e essa aqui, ó. Vamos contar quantos que vai dar, ó? 1 aqui completo, 2, esses dois aqui, ó, 3, esse mais esse, 4, esse mais esse, 5 e esse mais esse, 6. Quer ver? Ó, fazendo de novo. Ó, vou pegar de outra cor para vocês verem. Ó. Eu quero saber a área desse retângulo aqui. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma metadinha dessa aqui, ó. Com essa metadinha aqui, ó, é 1. Um quadradinho. Aqui, ó, que tá pintado inteiro, ó, 2. Esse aqui, 3. Esse daqui com esse aqui, ó, metade com metade, 4. Essa metade com essa metade, 5. E essa metade com essa metade cá, 6. Tá? Então fica mais fácil a gente pintar assim, a gente já vai ver que deu 6 direto. Não precisa calcular metade, mais metade aqui, né? Faz assim direto pintando, a gente já acha que a resposta aí vai ser 6. E a 33, construa no plano cartesiano os quadriláteros. 0, 0, 0, 0 tá aqui, ó. 1 e 5, então vem 1 aqui, aí você vai subir 5, aqui é o ponto B, ó. 6 e 6, então aqui está o 6 até o 6, então vem aqui, ó. Esse aqui. Depois, 5 e 1. O 5 tá aqui e o 1 de cá, então tá aqui, ó. Pronto, aí você vai pegar a régua e vai traçar e vai formar aqui esse quadrilátero. Né? Aí perguntou, que quadrilátero, usando a régua, qual que é esse quadrilátero? Se a gente for usar a régua, vocês vão ver que esse tamanho é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Então, esse aqui é um losango. O losango tem todos os lados na mesma medida, tá? Então, essa figura aí é um losango, tá? É um paralelogramo, né? E é um losango nesse caso. Não é um quadrado, porque os ângulos aqui ó, não são 90 graus, tinha que ser retinho, né? Para ser um retângulo ou um quadrado, né? Então, aqui nesse caso é só o losango. Ok? Então, essa aí foi a tarefa. E agora a gente vai ver aqui, ó. Figuras semelhantes. Ampliar e reduzir. Né? Às vezes aqui, ó. Olha essa figura. Figura 1. Né? Ela tá uma foto, né? Aqui, o que aconteceu para a figura 2? Sim. Alguém falou, tia? Para essa figura 2 aqui, ó, ela reduziu, tá vendo? Já para essa figura 3, olha o que aconteceu, ó. Ela aumentou, né? Aqui, ó. Eles aumentou proporcionalmente. Se você for reparar, não tem nada distorcido. Agora, se você for olhar aqui, ó, deu uma distorcida, né? Olha o que aconteceu. Ela quando a gente quer reduzir a imagem e diminui só aqui, ó. Em vez de diminuir o comprimento e a altura proporcional, igual fez nesses aqui, ó, fez só aqui que deu uma reduzida,
né? Tá vendo que o tamanho deles ficou o mesmo tamanho, só que eles, tipo, fez um zoom assim, ó, diminuiu assim, né? Então, não foi proporcional, não. É igual essa daqui, ó. Essa aqui ó, fez só esticar, né? Esticou a foto, o tamanho deles continua o mesmo, mas deu uma esticada aqui na foto. Não ficou semelhante. Deu uma esticada, a pessoa parecendo, às vezes, tá até mais gorda, ó, né? E aqui a pessoa tá mais magra, né? Então, mudou um pouco a questão da imagem, né? Então, tá falando aqui, ó. A figura 1 é a foto original de um grupo de amigos. A 2 e a 3, respectivamente, uma é redução e outra ampliação, tá? Aqui a gente reduziu e aqui ampliou, dessa mesma fotografia. Já nessa figura 4 e 5, foram feitos ajustes em que a proporcionalidade dos lados não foi respeitada. Por quê? Porque aqui, às vezes, só o lado que diminuiu ou só o lado que aumentou. A altura continua a mesma, então não respeitou a questão de aumentar largura e altura igual, né? Dessa maneira, temos que as figuras 1, 2, 3 são semelhantes. Ou seja, se dividirmos a base do retângulo que limita a figura 1 pela retângulo da figura 2, vai ver que é o mesmo tamanho, né? Se a gente pegar aqui, ó, medir aqui e dividir um pelo outro, vai achar um valor. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, pegar essa altura e dividir pelo comprimento, né? Dividir os dois e ver o valor, vocês vão ver que os dois valores são iguais, né? Comprimento dividido pela largura deu o mesmo valor. Então, é proporcional. Agora aqui, ó, se você for dividir ó, esse comprimento pela largura, vai dar um valor diferente do original. Então, não é proporcional. Para ser proporcional, tem que ser semelhante à questão dessa proporção. Então, aqui, ó, dois polígonos são semelhantes quando apresentam o mesmo número de lados, têm ângulos internos iguais e têm lados correspondentes proporcionais. As razões entre os lados correspondentes são iguais. Então, o que isso quer dizer? Olha um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Tem esse triângulo verde aqui e esse triângulo outro verde aqui, ó. Aí eu quero saber se eles são ou não são semelhantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é a questão dos ângulos. Os ângulos obrigatoriamente têm que ser igual. Então, a gente vai confirmar, ó, que é 60, 60. Esse ângulo aqui significa 90. 90, 90. Aqui é 30, 30, 30. Ah, então, beleza. Os ângulos internos são iguais. Agora, a gente vai ver se os lados são proporcionais. Como que a gente vai ver se são ou não proporcionais? A gente vai dividir um pelo outro para ver se vai dar o mesmo valor. Então, aqui, ó, tá vendo essa altura? Né? Aqui estava entre os 60 e o 90, aqui é 15, né? Eu vou pegar sempre o maior e dividir pelo menor. Aqui, ó, entre 60 e 90, não era 10? Então, eu vou dividir 15 dividido por 10, ó, deu 1,5. Agora, vamos ver se os outros acontecem a mesma coisa, ó. Aqui é 20, aqui é 30. Então, vamos dividir também os dois, ó. 30 dividido por 20. Aqui, ó. 30 dividido por 20, 1,5. E agora vamos dividir aqui, ó. Sempre o maior dividido pelo menor. 25,98 dividido por 17,32. Quando os dois números têm vírgula e tem dois números após a vírgula, a gente elimina a vírgula. Então, fica 2.598 dividido por 1.732. Ó, também deu 1,5. Então, toda vez que você dividir lado com lado, lado com lado, lado com lado, e der o mesmo valor, eu falo que sim, ele é uma figura semelhante. Nesse caso, esses dois polígonos aqui ó, são semelhantes. Por quê? Porque tem os ângulos iguais e os lados proporcionais, tá? A proporção é uma divisão de um lado pelo outro. Aí sempre tem que dar o mesmo valor, tá? Aí vamos ver aí na próxima página. É um passo a passo, tá? Assim, ó. Só que acho que esse aqui vai ter X, vocês não vão fazer isso aqui agora. Vocês vão vir aqui, ó, em ampliação e redução, tá? Ali vai ter um X que a gente não vai ver agora. Ampliação e redução de figuras nessa malha quadriculada. Malha quadriculada, gente, é tipo um papel, né, que está em forma de quadradinho. Isso chama malha quadriculada. Então, a figura seguinte apresenta 3 quadrados em uma malha quadriculada, ó. Um vermelho, um verde e um azul.
Aí fala o seguinte, a distância entre dois pontos consecutivos na horizontal ou na vertical possui uma unidade de comprimento que pode ser um valor específico de cada situação. Então, aqui por enquanto só mostrando, ó, é um quadrado. Aqui, ó, tem 2 de comprimento, 2 de largura. Em todos os lados é 2. Aqui, aumentou, ó, é 3 por 3. Já aqui, reduziu, se for comparar com o vermelho, né? Era 2, só virou o quê? 1, 1. Então, o que que a gente viu aqui, ó? Tem uma figura, a gente ampliou e a gente reduziu, tá? Ampliou que tanto? Ó, aqui, ó, aumentou uma unidade. Reduziu que tanto? Reduziu uma unidade, tá? Então, aqui, ó. Observe que o quadrado vermelho tem lado igual a 2. Eu acabei de falar que é 2, né? E o verde, 3. Já o azul é uma unidade de comprimento. Podemos dizer que esses 3 quadrados são semelhantes, pois os ângulos deles são iguais, tá vendo? Todos os ângulos são de 90 graus, é um quadrado, né? Ângulo reto. E os lados também são proporcionais. Aumentou uma unidade cada um, então nem precisa fazer conta, a gente já vê que é proporcional. Se duas figuras são semelhantes, a razão entre os lados e a razão do perímetro também é a mesma, tá? Então, se você for dividir aqui, ó, aqui não é 3? 3 dividido por 2, né? Aí aqui tá a continha aqui do lado, ó, vai dar 3 dividido por 2, aqui ele não pôs, vai dar 2 vezes, deixa eu só colocar aqui, ó, 3 dividido por 2, 2 vezes 1 é 2, vai sobrar 1, colocar vírgula, acrescenta um 0, 2 vezes 5, 10, vai dar 1,5. Se a gente for, ele escreveu aqui, ó, tá vendo? 1,5. Tá? Se a gente for pegar também o outro que é 1, né? 1 dividido por 2, né? Aqui, ó, que é esse exemplo aqui, ó. 1 dividido por 2, né? Ah lá, cadê? Sabendo que a razão entre os lados correspondentes do quadrado verde e do quadrado vermelho é 3 para 2. A razão entre os lados correspondentes do quadrado azul e do quadrado vermelho é 1 para 2. Vamos verificar a proporção? Aqui, ó, 3 para 2, né? A questão do perímetro, né? Vamos ver aqui o perímetro. O que ele está falando aqui, ó? Perímetro do verde. Ah, tá. Porque ele já colocou aqui, ó. São 4 lados, né? De 3 quadradinhos em cada um. 4 vezes 3 é 12. E aqui, ó, do verde é 8, né? 4 vezes 2 é 8. Aqui ele só está falando, ó, porque 4 vezes 3 é 12 e 4 vezes 2 é 8. Se você dividir tudo por 3, vai voltar a chegar nesse número aqui, ó. Por 3, não, por 4, né? 12 dividido por 4 é 3, 8 dividido por 4 é 2. Vai chegar no mesmo valor anterior, tá? Por quê? Porque o perímetro a gente aumentou 4 lados em cada um, tá? Então, ele só está afirmando que vai chegar no mesmo valor. Vamos ver um exemplo desse aqui, ó. Vai dar a tarefa que vocês têm para fazer é isso aqui, ó. Vai dar um desenho e vai falar para vocês aumentar ou reduzir, né? Nessa malha, construa um triângulo, o mesmo triângulo, só porque agora em vez de ABC, a gente vai chamar de DEF, semelhante a esse, tá? Só porque, ó, ele quer aqui, ó, na razão 3 para 1, tá? Ou seja, ele quer que aumente. Então, vamos lá, ó, no desenho aqui, ó. Ele quer que aumente 3. Então, ó, se ele falou 3 para 1, aqui não era 3, eu vou ter que aumentar 3 vezes isso aqui, ó. Se era 3, então eu vou colocar aqui, ó. 3. Vou até colocar assim para vocês verem, ó. Vou aumentar 3 vezes o tamanho, ó. Aqui a primeira vez. 1, 2, 3. Aqui a segunda vez. E aqui a terceira vez, tá vendo? Aumentou 3. 3 vezes esse tamanho, 3 para 1. A questão dos lados também vai ser aumentada a mesma quantidade, ó. Uma maneira boa da gente ver, tá vendo aqui, ó, que foi dividido em 3 partes, ó. Tá vendo essa primeira parte aqui, ó, subiu 3. Então, nessa primeira parte aqui, ao invés de eu subir 3, eu vou subir 6, ó.
Ó, aqui a primeira, em 3 partes, né? A segunda, a terceira. Tá vendo que eu subi também 3 partes? Ó, aqui, ó, era... Aqui, ó, se eu fosse contar aqui, ó, a quantidade que subiu, né? Aqui foi 1, 2, 3. Então, eu vou subir de 3 em 3, ó. Subi uma vez 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3, deu 9 partes. Tá? Então, aqui eu já acho esse ponto aqui. O importante é você achar os 3 pontos. Eu já achei esse primeiro. Esse aqui a gente põe onde que a gente quiser, tá? Aí a gente vai contar aqui, ó, 3 vezes esse valor, como se você estivesse pegando esse aqui, ó. Colocasse assim, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Aqui é como se você pegasse esse aqui, ó, e fizesse, ó, 1, 2, 3. Pronto, você já achou esse ponto, acabei de achar esse, é só ligar. Ah, então pronto, terminou a atividade, tá? Outra maneira que a gente pode fazer também seria usar a régua, tá? Você pode pegar a régua e medir isso aqui, ó. Ele falou para 3, você multiplica por 3. Ah, aqui faz conta que deu 3 centímetros. Então, 3 vezes 3 é 9. Então, você vai pegar a régua e pôr 9 centímetros. Dá a mesma coisa, tá? Não tem jeito a gente fazer aqui de lado, ó, de lado é difícil. Então, você procura um que esteja retinho aqui na linha. No caso é esse, tá vendo? Que tá retinho, que é bem lá no vértice, né? Aqui, ó, tá vendo que aqui tá 1 para 2, né? Ou seja, aqui é 3 para 6, ó. 3 e de cá tem 6. Então, sempre você tem que pensar nessa proporção. Tá? Aí aqui vai subir, ó. 1, 2, 3, então vai subir 3, 6, 9, o triplo. Ou você pega a régua e multiplica por 3. Tá? Feito isso, você já marca, terminou aí a continha. Agora tem um outro, né? O outro tá falando assim, ó. Ó, quando tiver aqui, ó, 3 para 1, é como se fosse multiplicando por 3, tá? Porque 1 embaixo a gente nem precisa olhar aqui. Então, é a mesma coisa que ele pediu o triplo, tá? O triplo do comprimento, o triplo da altura, o triplo da largura. Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui é diferente. Isso aqui, ó, tá na metade, tá vendo? O denominador é maior. Ou seja, isso aqui é para reduzir pela metade. Então, tudo que tiver é a metade. Igual aqui, ó, você tem esse tamanho aqui, é 3, não é? Então, vai ser a metade. Vai ser 1,5. Tá? A altura aqui, ó, essa altura aqui é 3 quadradinhos. Então, vai ser 1,5. Tá? Então, sempre você vai fazer pela metade. Então, vou colocar lá. Pode usar a régua e pode usar o quadriculado, tanto faz, né? Tá vendo, ó? Tinha 3 certinho. Aqui, ó, pegou 1 quadradinho e meio. Tá? 1 quadradinho e meio. Tá vendo que aqui é 1 quadradinho e aqui é metade dele, ó. Por quê? Porque era 3 e metade de 3 é 1,5. 1 quadradinho e meio. Então, aqui já peguei a base. E para mim saber a altura, né? Lembrar sempre, ó. Essa altura aqui, ó. Tá vendo que esse lado de cá tá maior que o de cá. Então, ó, se foi dividido no meio certinho, ó, esse lado que tá maior, né? A gente sobe também 1 quadradinho e meio, tá vendo? Ó? 1 quadradinho e metade. Também aqui, ó, 1 quadradinho e metade. Aí você vai ligar os 3 aí, formando um triângulo, tá? Então, todos vocês vão fazer aí desta maneira. Aí, gente, vai falar o seguinte, atividade aí para vocês fazerem. Deixa eu ver aqui. Qual que vocês vão fazer aqui para mim? Que essa de letra, por enquanto, vocês não vão fazer. Anota aí que eu não vou mostrar aqui, porque senão vocês vão ver a resposta. Vocês vão fazer aqui ó, na página 47, essa número 36, tá? Por que a 36? Ela vai ter uma redução e ampliação. Uma tá escrita assim, ó, 2 para 1, ou seja, é o dobro. Tá? Então, vai ter o barquinho, você vai ter que fazer o dobro da altura, e esse vai dar um pouquinho de trabalho, que é um barquinho, né? Então, tudo que foi lá, o tamanho que subiu, né, no barquinho, ó. Isso aqui é mais ou menos o barquinho, né? Aqui, ó, se subiu 3, ele que é o dobro, é 3 vezes 2 é 6, então você vai subir 6. 6 quadradinhos. E vai seguindo essa noção aqui, ó, para ver aí, ficar o dobro certinho, tem que ficar proporcional. E ele pediu também isso aqui, ó, 1/2. Isso aqui, gente, quer dizer metade. Tá? Então, o que é 2, subiu 2, é subir 1.
O que subiu 3 é subir 1,5, tá? Então, você vai fazer o desenho aí dessa metade. Então, é o número 36. Aí, deixa eu ver aqui da outra página que tem um desenho. Foi construído. A 39. A 37 dá para fazer também. E a 37, tá? Esses desenhos aí de proporção, tá? Vocês vão fazer 36, 37 e 39. Ok? Anotem a tarefa, deixa eu ver quem está presente. Espera aí. Vou fazer aqui o nome que eu for falando, dá um joinha ou liga o microfone e fala presença. Luísa. Presente. Maria Lúcia. Vitória. Ítalo. Presente. Catarina. Presente. Maria Vitória. Cadê a Maria Vitória? Maria Vitória. Nicole. Presente. Beatriz. Presente. A Maria Vitória que não deu presença. Gente, então é isso aí. Aí qualquer dúvida vocês podem perguntar lá. Coloquei só essa atividade do desenho. Novamente, a prova de vocês não tem nota ainda. Eu que vou ter que corrigir um por um para colocar nota, viu? Não saiu nota lá ainda para ninguém. Tia, vai ficar hoje até que horas? Até mais tarde. Amanhã eu fecho. Ok? Então tá bom. Faz lá, viu? Não vou abrir outro dia, não. Bye, bye. Até a próxima aula.